Nesse vídeo a gente vai falar dos principais riscos de investir no fundo imobiliário GGRC11. Então a gente vai falar aí de alavancagem, que são as dívidas, a gente vai falar do caso da Covolan, que é um inquilino que o fundo precisou entrar na justiça para receber os aluguéis, porque o inquilino deixou de pagar. E eu vou falar para vocês também se eu vou continuar investindo nesse fundo, mesmo com todos esses problemas, ou se eu vou começar a buscar novas oportunidades. Então vamos lá! Se você não me conhece, seja muito bem-vindo! Eu sou a Mari e nesse vídeo eu quero te falar tudo o que você precisa saber sobre o fundo imobiliário de logística GGRC11. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui no site do Funder Explorer, inclusive hashtag Funder Explorer nos patrocine. Vamos colocar aqui GGRC11 e vamos dar uma analisada no fundo em si. Ele é um fundo imobiliário que está sendo negociado abaixo do que ele realmente vale. Olha, o preço sobre o valor patrimonial dele tá com 7% de desconto. Ele deveria estar sendo negociado aqui a 124, que é o preço justo dele, e ele está sendo negociado a mais ou menos 116. Ele tem um patrimônio de 968 milhões, isso é legal, eu gosto que tenha pelo menos 300 milhões, e tem uma liquidez interessante. Então vamos dar uma olhadinha aqui, ele é um fundo de logística, eu já falei para vocês, pagou mais ou menos 9% nos últimos 12 meses, lembrando que dividendo pago nos últimos 12 meses não é nenhuma garantia de que vai ser pago os mesmos nos próximos 12 meses. Beleza? Então vamos lá. O que a gente quer saber aqui? Tem mais de 20 ativos, divididos em 9 estados. Então o que a gente quer aqui? Relatório gerencial. Então vamos colocar aqui, ó. Ele soltou vários fatos relevantes aqui nos últimos dias. E isso aqui é por conta da subscrição que ele está fazendo. Então, cadê o relatório? Ó, vamos procurar aqui, relatório do mês 10. Eu já abri também dois fatos relevantes super interessantes para a gente dar uma analisada. Então, o que a gente vai olhar aqui no relatório? A gente vai ler esses comentários iniciais aqui, porque teve vários fatos relevantes e que normalmente esses comentários iniciais, o gestor ele faz um apanhado geral falando de tudo um pouco aqui. Então ele falou aqui que teve uma auditoria, porque todos os anos os fundos imobiliários passam por uma auditoria que vai avaliar ali os imóveis, vai avaliar tudo sobre o fundo, que nessa auditoria o fundo teve uma avaliação negativa. Falou aqui também que essa auditoria trouxe custos para o fundo e quanto mais aumenta o custo, menor é o rendimento ali mensal. E falou também aqui, ó, desinvestimento. O que é isso aqui? O fundo vendeu um imóvel. Aí pagamento dessa parcela aqui. Por quê? O fundo tá pagando aqui essa terceira tranche. O que é isso? Parcela, terceira parcela aqui desse imóvel. Tá alugado lá para lojas americanas e tal. E ele fala aqui que ele já corresponde com esse pagamento dessa parcela, ele já começa a receber 80% do aluguel. E fala também do caso da Covolan. Isso aqui é muito importante, porque é aquele inquilino que simplesmente deixou de pagar os aluguéis. Simples assim. Resumão da história para vocês. Covolan ligou lá para o gestor do fundo e falou assim: amigão, então, eu vi que você reajustou aqui os aluguéis, recebi um e-mail aqui seu, sabe? Mas eu não tô querendo pagar não, inclusive eu tô querendo pagar menos do que eu já tô te pagando, porque a gente tá passando por uma situação difícil, sabe? O fundo imobiliário falou do outro lado: não, meu bem, a gente reajustou, a gente tá com um contrato, você vai ter que pagar sim. E a Covolan falou o quê? Então, neném, não vai ter como, vou parar de pagar. Inicialmente, eles não deixaram de pagar, eles foram pagando o valor que eles queriam ali, foram pagando menos. Então, o fundo foi lá e entrou com processo judicial, tentou fazer várias negociações, tentou conversar ali com eles, não deu certo, ele foi e entrou com processo judicial. O que aconteceu? Durante esse processo que o fundo foi fazer contra a Covolan declarou recuperação judicial, ou seja, ela balançou as bandeirinhas e disse assim: olha, a gente está em recuperação judicial, o governo ajuda a gente a pagar as contas. Recuperação judicial é bem isso. É a empresa falar para o governo que ela está devendo e ela não sabe como é que vai pagar. O que aconteceu então? Ó, depois dessa breve história, vamos lá. Os processos movidos aqui contra a Covolan e seus fiadores, porque todos os contratos têm essa questão de fiador, caso o inquilino não pague, tem outras pessoas que vai pagar ali, seguem em trâmite, ou seja, continua ali. No mês de setembro não foram publicadas decisões
e nem sobre nenhuma ação. Com o deferimento e tal, o que aconteceu? Vamos resumir essa papelada chata aqui. A justiça falou assim, renegocia. E a Covolan falou, nós renegocia, beleza. Só que eles vão pagar uma parte só, aqui ó, tá no fato relevante, aqui ó, sobre a Covolan. O que ficou definido? Os aluguéis com vencimento entre outubro de 2022 a setembro de 2022 serão de, no mínimo, 300 milhões. Então, aliás, 3 milhões no ano, sendo que a partir do 7º mês poderá ser aplicado um percentual de faturamento bruto respeitando o máximo do aluguel. Isso aqui é falando o seguinte, se você conseguir se recuperar aí, você vai ter que pagar mais. Simples assim. Então, já tem que pagar um restante aqui que eles deixou de pagar, que são os vigentes, né? E aqueles que ainda vão pagar. Só que pro GGRC11, essa causa toda aqui, ó, representa 3 centavos por cota. Então, isso não faz tanta diferença pro cotista e por isso que tem muita gente que nem tá sabendo de tudo isso aqui. Mas, enfim, vamos continuar aqui. Aí ele tem, ó, perguntas e respostas. Como está a situação da Covolan? E ele vem e explica toda a história bonitinho aqui. Sugiro que vocês leiam. Combinado? Abre o relatório e lê. Muito importante. Vamos lá. Aí quais são os planos para pagamento da 4ª parcela? Lembra lá que ele vendeu um imóvel e comprou outro? Vamos lá, ele fala aqui, ó. Ele vendeu ativos para pagar, ele emitiu novas cotas. Lembra que eu falei que ele está num processo de subscrição? Não sei se eu falei, mas enfim, ele está num processo de subscrição. Ou seja, ele está pegando e chamando mais cotistas para entrarem com dinheiro no fundo para ele comprar esse novo imóvel. Vamos lá que eu abri esse aqui que eu achei interessante. Essa subscrição, se você já é investidor, ó, data da identificação dos cotistas com preferência, dia 9, início do período do direito. Então, vai aparecer lá na conta da sua corretora, lá no dia 14, na verdade, já apareceu no dia 14, desde o dia 14, esse período de você exercer a subscrição. Então, aqui tem todas as datas que você que quer participar é super interessante. Inclusive, a liquidação, se você já é inscrito aqui do canal, você já sabe o que é subscrição e que pode levar todo um período aí de até 6 meses. Então, a última etapa aqui, ó, vai finalizar em janeiro de 2023. Então, todo esse processo é um processinho lento, mas tem aqui um relatório explicando as datas bonitinho. No dia que eu falei sobre o vídeo da subscrição, eu não tinha esse exemplo aqui, então tá aí agora o exemplo para vocês entenderem bonitinho. Enfim, e ele fala aqui também que vai emitir um CRI, ou seja, vai fazer mais uma dívida para terminar de pagar esse imóvel. E lembra que eu falei que ele também vendeu imóvel? Quando o fundo vende imóvel, o lucro, não o valor que ele teve ali do imóvel, o valor do imóvel volta para o fundo para ele fazer o que ele quiser, colocar mais, investir em novos imóveis, aliás, fazer o que ele quiser não, investir em novos imóveis. E o lucro, ou seja, o que ele ganhou a mais naquela compra e venda ali, ele tem que distribuir para os investidores. E ele está falando aqui, ó, como será distribuído esse lucro? No segundo semestre de 2022, ou seja, até dezembro de 2022, ele vai distribuir aqui média de 61 centavos por cota. Lá no primeiro semestre de 2023, até julho ali mais ou menos, 73 centavos. Até dezembro de 2023, 62 centavos. Então, ele vai fazer essa distribuição gradual conforme ele for recebendo, entendeu? Agora que você entendeu essa bagunça toda aí, vamos lá. O fundo imobiliário, ele tá com essas obrigações aqui, esses CRIs aqui, de, ó, mais de 100 milhões de dívida. Só que o fundo imobiliário, ele tem quase 1 bi. Então, isso representa um percentual pequeno, tá? E ele já tá mostrando pra gente o plano que ele tem de sanar essas dívidas. É um ponto de atenção? É um ponto de atenção. Mas ele já tá mostrando como ele vai fazer pra conseguir acabar com essas dívidas aqui. Quando a gente tá falando de receita, a gente tem uma receita aqui, a maior parte vindo da Ambev. Então, assim como a Covolan teve um processo ali, deixou de pagar e tal, imagina se a Covolan fosse 20% da receita do fundo. Os rendimentos iriam cair. Então, 18% está aqui na Ambev, 16% nas lojas americanas. Então, ele tem algumas concentraçõezinhas aqui de receita.
é um ponto que a gente tem que ficar de olho. Aí tem muita gente que fala assim, Mari, mas o GGRC11, ele não é um fundo de logística, porque ele tem indústria dentro dele. Aí eu já vou aproveitar para explicar isso aqui para vocês. O galpão logístico, vou até descer aqui, ó, pra gente ver como que são os imóveis. Dá uma olhadinha em todos os imóveis. Todos os imóveis são galpões logísticos. Então, indiferente de ser para indústria ou ser para logística normal mesmo, vai ser galpões da mesma forma. Então, isso aqui não muda. Os imóveis são sempre os mesmos. Então, quando a gente fala de logístico e industrial, a gente está falando que uma parte ela é usada específico para logística, para largar produto lá e jogar dentro do caminhão e mandar para outro lugar, e uma parte vai ser para indústria, ou seja, vai ter uma empresa fixa ali produzindo alguma coisa dentro daquele galpão que é estrategicamente num lugar que depois daquela indústria pode mandar para outros lugares. Então, deu para entender? Os imóveis não mudam. Por isso que apesar dele ter mais concentração aqui no industrial do que no logístico, os imóveis são logísticos e por isso que a gente considera ele um fundo do setor logístico. Então ele mostra aqui também os ramos de atividades daqui do comércio varejista, da Têxtil, que é o caso da Covolan, que ela trabalha aqui nesse setor, da questão de bebidas, que ele aluga ali para a Ambev, e mostra a questão dos vencimentos dos contratos. A maioria vence depois de 2025. E a gente tem aqui também o índice de reajuste. A maioria dos aluguéis são reajustados pelo IPCA. Então o fundo tem essa questão aí, positiva no caso, né? Sempre tem um reajuste atrelado à inflação. E aqui a gente tem os inquilinos, a gente tem aqui a Ambev, inclusive, ó, 3 imóveis para a Ambev, a gente tem a Lojas Americanas, tem a Todimo, tem vários imóveis aqui e vários inquilinos. Então isso é um ponto positivo. Por isso que quando a Covolan deixou de pagar, a gente praticamente não viu uma variação muito grande ali nas perdas do rendimento. Porém, a gente tem uma concentração na Ambev e na Lojas Americanas que a gente viu lá em cima. Então, esse aí é um ponto de atenção. Então, a gente viu aí que o fundo imobiliário tá com uma dívida aí, só que essa dívida comparada ao valor patrimonial do fundo, ou seja, tem quase 1 bi, mas a dívida é de, sei lá, 10 milhões, então é uma dívida relativamente pequena. E ele tá fazendo aí desinvestimento, ou seja, vendendo imóveis para quitar essa dívida mais rápido, tá fazendo ainda esse desinvestimento para investir em novos imóveis que ele acredita ser um imóvel melhor para os cotistas. Ele tá fazendo também uma nova emissão, ou seja, chamando mais gente para o fundo para fazer esses novos investimentos e tá tentando da melhor forma possível lidar com o caso da Covolan, porque isso daí realmente é complicado, porque se a empresa declara recuperação judicial, o fundo meio que fica de mãos atadas, quem define é o governo. Se o governo falar, o fundo imobiliário, a Covolan não vai pagar não, o fundo fica meio que de mãos atadas, ele tem que recorrer ali várias vezes, é um processo lento. Mas como isso representa um percentual muito pequeno do rendimento ali, ele vai provavelmente lutar para que isso dê certo, né? Tentar sempre conseguir ali o que ele realmente merece, mas ele até comenta, eu não falei com vocês, mas ele até comenta de despejo do inquilino, caso ele não pague, ele tá continuando no imóvel, se ele continuar não pagando, ele quer despejar o inquilino, só que isso também depende do juiz defender isso ou não. E a gente viu que, por conta de tudo isso, o P sobre VP, ou seja, o preço justo dele está abaixo do que ele realmente vale, por conta de toda essa loucura, por conta do caso da Covolan e principalmente por causa da subscrição. Lembra que no vídeo da subscrição eu falei? Toda vez que o fundo chama mais cotistas, as cotas tendem a cair. E isso é um processo comum, logo volta a subir novamente. Mari, mas você vai continuar investindo nesse fundo ou você vai buscar novas oportunidades nos fundos imobiliários? Gente, por enquanto, baseado nos dados que eu tenho hoje, eu não vejo motivo para vender. Porém, ele tem aquelas concentraçõezinhas lá dos inquilinos que me incomodam um pouco. Então, o meu percentual nesse fundo é menor do que os outros. Por enquanto, eu não vou deixar de vender, mas ele vai continuar com um percentual menor na minha carteira, tá? Então, era isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, das minhas ideias malucas aqui para tentar explicar tudo para vocês. Se você gostou, deixa o like para eu entender que foi um conteúdo bacana. Se inscreve e ativa o sininho para não perder mais nada por aqui. E eu espero você no próximo vídeo aqui do canal. Ah!
E se você gosta de ler os livros aí e quer uma indicação, eu vou deixar algumas indicações também na descrição para vocês, combinado? Tchau!